Então, assim, taurino que tá falando, ah, gente, mas pra eu namorar tem que valer muito a pena. Sabe? Tem que ser aquela pessoa que me trate como uma rainha. Oi, aqui é a Lu Salto, eu tô falando diretamente do caldeirão dos oráculos para você, touro, e vamos trazer a sua leitura mensal do mês de julho, as energias, as previsões do mês de julho. E se você ainda não é inscrito no canal, então já se inscreve, ativa aí o sininho de notificações para receber as notificações de todos os conteúdos aqui. E não se esquece, né, de depois deixar um comentário para eu saber o que você achou desse vídeo aqui. Então, sem mais delongas, vamos para a sua leitura, touro. Vamos começar trazendo uma mensagem do oráculo das intenções. Já respira fundo, se concentra, se coloca no momento presente, lembrando que essa é uma leitura intuitiva, coletiva, então talvez nem tudo faça sentido para você nesse momento. Então, acolha no seu coração aquilo que é para você e o que não for, tá tudo certo, tá certo? Vamos lá, touro? Começamos na energia da essência. E o que essa carta diz para você, touro? Dentro do seu coração há uma força inabalável, um ser divino que reconhece todas as possibilidades de expansão. Ouça sua voz interior e deixe-se guiar pela liberdade de ser quem você é. Que lindo, touro! Essa carta vem mostrando o quanto você tem sede de crescer, o quanto você confia em quem você é, em tudo que você já aprendeu ao longo da sua vida. Né? É interessante porque você é um signo que busca, né, uma estabilidade, uma segurança, e essa carta do oráculo traz essa essência da busca por uma estabilidade que é emocional também. Isso é muito bonito. Vamos seguindo aqui. Vamos usar o tarô Videntes da Luz, que é um tarô que eu amo, e vamos trazer as suas energias aí pro mês de julho. Vamos que vamos, misturar bem. Vamos lá. Vou dispor para você todas as suas cartas, tá? E aí a gente lê juntos. Justiça, 4 de paus, a morte, 4 de espadas, o diabo, Ás de copas, Ás de pentáculos, 6 de paus, Cavaleiro de copas, 9 de paus e o mago. Muito bom. Energias gerais do seu mês, touro. Energia de racionalidade, de busca do equilíbrio, da justiça, né? Pode ser que vocês estejam empenhados, né? De repente, você tá aí aguardando um processo judicial, pode ser que isso se resolva nesse mês, tá certo? Mas pode ser um senso mesmo de responsabilidade diante da sua vida, das suas escolhas, de querer trazer um discernimento na hora de tomar decisões importantes. Então é aquele momento onde você entende que as coisas precisam ser avaliadas com calma, com racionalidade, né? A situação não pode ser avaliada apenas por uma perspectiva, então é importante colocar na balança, né? Ver os prós, os contras e trabalhar com a verdade. Então, eu sinto um mês onde você tem essa energia de estar olhando as coisas realmente muito racionalmente. Né? Você entende que as coisas têm que ser muito corretas. Isso é bem bacana, tá bom? Qual é o maior desafio desse mês? Eu sinto que para alguns de vocês é sentir que você realmente já conquistou a estabilidade que você quer. Vocês vêm buscando uma estabilidade X, tá? Então, algumas pessoas vêm buscando, às vezes, uma promoção no trabalho, outras pessoas vêm buscando, às vezes, a concretização de um ciclo, sabe? Fechar um ciclo que mostra que realmente elas chegaram lá. Então, para cada pessoa, isso vai, né, repercutir de uma maneira diferente, vai vibrar de uma maneira diferente. Então, depende da sua realidade, das suas necessidades, mas eu vejo você querendo conquistar algo, algo que te traga essa estabilidade, essa segurança, e você não está conseguindo chegar até isso.
né? Porém, tá vindo numa casa de desafio, o que mostra sim que é algo difícil, mas que não é impossível. Então você tem que colocar sua determinação aí. E Taurino, você é determinado? Então, assim, independente da dificuldade, não desiste. Bota o seu foco, a sua energia em realmente chegar nessa conquista que você tanto deseja, tá? E ó, brinde aqui, né? Se você conquistar, lembra de comemorar, tá certo? Qual que é o maior presente desse mês? É a capacidade realmente de finalizar ciclos, de se libertar de algo que já não estava legal, que estava trazendo um desgaste muito grande, tá? Então eu vejo que você consegue encerrar um ciclo doloroso, né? Um ciclo que já estava perdurando muito tempo, que há muito tempo você tem consciência que tinha que acabar, mas você consegue. Então vamos supor que você seja uma pessoa que você queira largar o vício do cigarro. Então, assim, pode ser que você consiga, sabe? Então, algo que quando você consegue realizar, né, você consegue finalizar, você fala, meu Deus, que bênção, que presente. Às vezes é uma relação tóxica, né? Que você tá há muito tempo, sabe? Olhando e falando, meu, não tá legal, tenho que terminar, mas como é que eu faço? Sabe? Então, existe um encerramento de ciclo aí ao longo do mês de julho, onde você se sente liberto, né? Você sente realmente que, nossa, gente, que bênção na minha vida, sabe? Finalmente, né? Então, isso é bem positivo. Vamos lá. O que você deve deixar para trás? E a gente tem o 4 de espadas. Vamos dizer aqui, né, que é uma energia de pausa, de descanso. Mas essa carta, ela vai falar dessa necessidade quando você realmente está passando por um grande esgotamento, né? Normalmente ela é um alerta para as pessoas, né? Ouça o seu corpo, ouça os sinais do seu corpo, descanse, se priorize. Mas aqui tá dizendo que deixe isso de lado. Então, ou você tá sentindo que tá muito esgotado e talvez não esteja nesse limite que você tá achando, ou talvez seja um mês onde seus desafios vão exigir que você ultrapasse um pouco seus limites, mas mesmo assim eu vou te dizer para ter algum cuidado, se observe. É importante se observar para que você não perca as rédeas, né, da situação. Vamos lá. Qual que é o maior aprendizado do seu mês? Eu sinto que é a energia de você aprender, sabe, a trazer também os prazeres para você. Eu sei que touro, vocês gostam, né, de vivenciar, por exemplo, o prazer da alimentação, da refeição, né? É um prazer para vocês comer, ir num restaurante, vocês nutrem isso muito. Mas eu sinto que aqui esse aprendizado é referente a outros prazeres, né? Vocês trazem um senso de responsabilidade muito grande, né, com a questão da estabilidade, da segurança, né, da imagem que você transmite para as outras pessoas. E aqui eu sinto que é trazer um pouco mais, sabe, da leveza, da descontração, da diversão em outras situações. Colocar como prioridade na sua vida, às vezes, coisas que são simplesmente para o seu prazer, né? Além da questão de comer e dormir, que isso aqui de total taurino ama, né? Mas colocar outros prazeres, né, nesse mês aí como uma prioridade também, tá? E quando a gente vê que vem no aprendizado, a gente entende, claro, não são coisas que vão extrapolar os limites, né? Você tem que não ser tão, sabe, rígido com algumas coisas na sua vida, pelo menos nesse mês, sabe? Se permita mais, viva algumas coisas que às vezes você tá sempre ali podando, não, isso não, isso não, isso não, sabe? Se permita. Às vezes a gente precisa, porque às vezes você tem que encontrar um meio de deixar a coisa mais leve, tá? Então, se permita mergulhar em alguns prazeres, né? Se permita ter mais ambição na sua vida. Às vezes tá nessa energia, né? Se bem que touro, ele trabalha nessa, ele tem a energia da ambição, ele busca, né, o conforto, o bem-estar. Eu acredito que esteja mais vinculado realmente à questão dos prazeres, tá? A não ser que você seja um taurino meio fora da curva e você fale assim, não, eu não sou muito apegado nessas coisas, sabe? De luxo. Se não for, então, meu bem, é a ambição, tá? Mas aqui eu acho que em poucos casos, a maioria é essa coisa do buscar os prazeres, outros tipos de prazeres, tá? Sem
racionalizar tanto, apesar da energia do mês ter aqui uma justiça. Mas eu sinto que você entende que você tem um merecimento, né? Então, esse é um caminho interessante para você nesse mês. Energia do trabalho e do financeiro. Eu vejo você nutrindo projetos, sabe, assim, profissionalmente, que são realmente uma escolha do seu coração, você quer muito colocar em prática, você quer fazer, e você vai fazer isso de uma maneira muito cuidadosa, tá? Pode ser que algumas pessoas estejam naquela fase inicial, né, de fazer aquele projeto, de cuidar dos mínimos detalhes, tá? Mas é algo que ainda pode desenvolver muito. Algumas estão no plano que ainda não deram nem o passo, mas estão ali prestes a iniciar. Então, tem projeto na gaveta, coisas que o seu coração pula de alegria, é o momento realmente de começar a nutrir isso, começar a dar forma, começar a dar os primeiros passos, tá certo? E vamos falar de amor, né, gente? Taurinos! Taurinos que estão numa relação. Ais de Pentáculo, gente. Taurinos aqui querendo estruturar uma vida, querendo construir uma vida ao lado de quem já tem uma história. Então, se você namora ou você tá noivo, eu vejo você querendo uma estabilidade maior. Então, se você namora, você pode pedir a pessoa em casamento. Se você já tá noivo, tá noivo, você começa já a querer planejar esse casamento. Vamos marcar data, né? Vamos comprar aliança, aquela energia de dar novos passos. Se você já está num casamento, pode ser aquela energia de você querendo renovar os votos, vamos fazer uma festa, vamos comemorar os 10 anos, os 20 anos, os 30 anos que a gente está junto, sabe? Então a gente tem essa vibração, tá? De dar um novo passo ou de renovar algo que já está muito bem estabelecido, tá? A gente tem laços aqui de coisas que ainda tem muito, sabe, para florescer nessa energia, uma energia lindíssima para quem está dentro de uma relação. Para os solteiros de plantão, tem solteiros aí, gente, que estão soltando fogos aí de alegria, tá? Alguns, gente, é porque estão tendo conquistas maravilhosas na vida. Pode ser na vida profissional, pode ser nos estudos, sabe? Às vezes tem um reconhecimento, fazendo algum projeto pessoal, às vezes é na vida, né, particular, nas amizades. Então, assim, pode ser que tenham alguns taurinos que estão tão envolvidos nas suas realizações que talvez não estejam pensando muito em relacionamento, tá? E tem taurinos que estão com o foco inteiro até uma relação, né? Um relacionamento, mas que seja um relacionamento de sucesso. Então, assim, taurino que tá falando, ah, gente, mas pra eu namorar tem que valer muito a pena. Sabe? Tem que ser aquela pessoa que me trate como uma rainha. Sabe essa energia, assim? A pessoa até quer, mas ela não dá o braço a torcer. Ela coloca muita expectativa, sabe? Então é aquela, não, mas para namorar comigo tem que me dar do bom e do melhor, tá? Então a gente tem essa vibração aí entre os solteiros, tá bom? Quem tem um crush, quem já tá ficando com alguém, aquela coisa mais, né, da paquera, do comecinho da relação, onde você tá conhecendo um ou outro. E aqui a gente tem gente extremamente apaixonada, sabe aquela fase onde você faz tudo pra ver a pessoa, você sempre dá um jeitinho aqui de conversar com a pessoa, de tentar encontrar, né, num momento de intervalo de trabalho, ou na hora do almoço, né, ou na saída, às vezes, da faculdade, da escola, enfim, tem essa energia de paixão, da pessoa que está transbordando de sentimento e que está querendo lutar por esse sentimento, sabe? Então tá querendo realmente transformar numa relação mais séria, tá querendo mesmo assumir aquela relação para o mundo. Então a gente tem esse movimento, tá? Que é muito gostoso, né? Assim você percebe que tem uma entrega muito grande. É bem bacana essa energia. Se vocês estão vibrando nisso, aproveitem, tá? E triângulos amorosos, né? Quartetos, triângulos, enfim, tá? Pede uma energia de proteção. Então, pode ser aí que você esteja numa relação onde, de repente, nem todos os envolvidos estão cientes disso, tá? Então, caso, de repente, você tá vivendo essa realidade, pode ser que a pessoa fique sabendo e isso te coloque em risco, né? Tem pessoas, gente, que optam por uma relação aberta, mais livre, onde cada um ali tá na relação, mas é livre também para ficar com outras pessoas, né? E aí, gente, critério de cada um, né? Quem sou eu para julgar, né? Cada uma pessoa tá feliz naquela história, tá tudo bem. Agora, quando
quando você entra numa relação assim, onde não é essa situação de todo mundo estar ciente, aí a gente já entra em outro aspecto, tá? Então isso gera ali uma preocupação. Elemento fogo, né? O naipe de paus a gente associa ao elemento fogo. Ele traz uma energia de transformação, mas ele traz também uma energia de destruição. Então, vocês concordam, gente? Nada que passa pelo fogo permanece igual. Se você botar um ovo para cozinhar, ele vai de mole, né? Que ele vai endurecer. Se você botar uma batata que é durinha, ela vai amolecer. Então, o mesmo fogo que você usa para cozinhar a batata, você usa para cozinhar o ovo. E o resultado é diferente. Então, se você tem o fogo que faz ali o seu alimento, se esse fogo pegar na tua casa, ele causa uma destruição. Então o fogo ele é incontrolável. A gente tem que entender que quando a gente brinca com fogo, a gente pode se queimar, tá? Então essa é uma energia que fala, protege aquilo que tem valor para você. Então assim, vamos supor que você seja uma pessoa que está numa relação e você se entende como uma pessoa monogâmica, você não aceita, você não vai trair, mas o seu parceiro, ele é uma pessoa que ele se diz mais livre, mas ele não assume isso para você, né? Ele entra numa outra relação escondido de você. E aí você descobre, né? Eu vejo taurinos aí nessa situação que vão lutar para defender a relação. Então provavelmente é aquele que vai dar um pega para capar na pessoa que tá traindo, né? Que tá se envolvendo ali com seu namorado, com a sua namorada, né? Com seu marido, enfim, com a sua mulher. Então aquela energia de você... Sabe aquela história de, por exemplo, o seu parceiro te trai e aí você quer botar a culpa na outra? Né? Então tome cuidado. O proteger o que é seu, talvez não seja você proteger a pessoa que está com você, porque se ele se envolveu com outra pessoa foi porque ele quis. Talvez seja proteger, sabe? Você. Quem você é, o que você considera correto, sabe? Os seus valores, tá bom? Então pensem nisso. Eu falo, gente, a gente não pode julgar, então as pessoas querem ter relações abertas, é um direito de cada um, gente, mas no mínimo que as pessoas estejam cientes. Porque assim, você tem uma relação com alguém que não aceita a traição, e aí você vai ter uma relação fora, sem essa pessoa saber, isso não é uma relação aberta, certo? Isso é uma mentira, é traição, então é importante que cada coisa tenha um nome certo. E eu conselho para vocês a carta do mago. É importante que você entenda que não é um momento de ficar procrastinando. É um momento onde você precisa fazer valer realmente as coisas do jeito que tem que ser. Então, se você tem um projeto para realizar, dê o primeiro passo, né? Se você quer fazer uma coisa que você ama, né, tem muita vontade de fazer, vai lá, faz, não espera, né? Não dependa de ninguém. Você tem condições de fazer o que você precisa. Você tem todas as ferramentas, sabe? Então, utilize a seu favor. Entendeu? Se você precisar manipular coisas na sua vida, claro que assim, gente, não manipule o livre-arbítrio do outro, tá? Mas às vezes você tem ferramentas e você precisa manipular aquilo, movimentar para que as coisas aconteçam de forma positiva para você, tá? Então usa essa energia positiva que o mago tem, que ele carrega, a sabedoria que ele tem a seu favor, tá? Mas não vai usar as coisas de forma desequilibrada, tá? Nada de querer manipular a energia do coleguinha só para você conseguir o que você quer. Tá certo, touro? Então, essa foi a energia da leitura de vocês. Eu espero que vocês estejam gostando disso. Se você gostou, dá um like aí. Lembra de deixar um comentário, me contar como que tá sendo para você, se você tá gostando, trazer ideias e compartilha com um outro taurino, taurina que você conhece, que pode essa leitura ajudar ele a se preparar para os desafios que vem a seguir, tá certo? Se você não me segue nas redes sociais, na descrição tem os links. Vai ser um prazer ter você também, onde eu compartilho muito ali da minha rotina, do meu trabalho, do meu dia, certo? E se você tem vontade de aprender a ler as velas, aprender a fazer rituais com velas, o curso Oráculo das Velas, a Arte da Leitura está na plataforma da Hotmart e estamos com matrículas abertas. O link também vai estar na descrição desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!